E recebemos hoje aqui no Jornal da Manhã o prefeito Isaías Santana, prefeito de Jacareí. Muito bom dia, obrigado pela presença, prefeito. Bom dia, Giovana, bom dia, Sena, bom dia, Clemente. É sempre um prazer poder estar aqui. Prefeito, vamos começar falando do Senado, que aprovou ontem a PEC que adia as eleições municipais para 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro. É claro, a PEC agora segue para a Câmara, né, que ainda precisa aprovar. Mas queria saber a sua opinião sobre isso, prefeito. O senhor acha que esse adiamento das eleições, né, empurrar um pouquinho mais para frente, vai ajudar? Olha, eu acho que não há consenso na Câmara suficiente para aprovar uma PEC. As coisas caminharam de forma fácil no Senado, mas na Câmara o problema é diferente. O trâmite é diferente e as lideranças políticas da Câmara Municipal não vi nenhuma manifestação clara e evidente de estar convencida da necessidade. Na verdade, o ideal era não ter eleição esse ano por vários fatores. O primeiro fator é a falta de consenso científico do risco da fragilidade do não isolamento. Todo mundo fala o tempo todo que o isolamento social é o melhor remédio, qualquer aglomeração deve ser evitada. Esse é o primeiro ponto básico. O segundo é, nós vamos recuperar a economia, vamos ainda investir muito em saúde, vamos ainda cuidar dos efeitos sociais das pessoas, e isso o ano inteiro. Separar os recursos, sejam públicos ou privados, de grande monta para fazer uma eleição, e não tem como fazê-la sem dinheiro, também não acho que seja uma decisão prudente. Por mim, acho que o mais prudente era adiar mesmo. Seria prorrogar os mandatos, no caso? A solução constitucional que está aí é exatamente essa. E muda as regras, unifica já de vez, faz eleições gerais, proíbe a reeleição, altera, define 5 anos de mandato coincidente, sem reeleição. E tem uma vantagem a longo prazo, você vai permitir governos. Hoje a gente governa 2 anos, disputa eleição, tem um mandato de 4, mas de fato são 2 anos de governo. Que é pouco tempo para o senhor. Muito pouco para assuntos estruturantes, muito pouco para fazer projeto, licenciar, licitar e começar a entregar. Você consegue asfaltar a rua, você consegue reformar uma escolinha aqui e acolá. Mas grandes projetos estruturais, você precisa de 3 governos nesse sistema atual. As obras importantes, vamos pegar São José dos Campos, que é um exemplo, que o Felício está entregando, quando surgiram os projetos? Cury. Atravessamos o governo Carlinho com problemas burocráticos de licitação, de licença, financiamento, né? Ele não conseguiu, e o Felício está conseguindo. O mérito do Felício, sim, mas tinha que ter coisas antes. Então essa ideia de que faz eleição a cada 4 anos, 2 anos estadual, 2 anos 2 anos federal e estadual, quando o governo novo federal chega e estadual, vão colocar a casa em ordem, vão discutir os projetos. Aí é um ano que todo mundo perde. Quando os governos municipais chegam, também vão fazer a mesma coisa. Então, a cada 2 anos a gente tem revisão de coisas. Quer dizer, se troca o partido, aquele projeto não vai para frente também muitas vezes, né? Giovana, às vezes se troca o ministro. Tem um projeto em Jacareí que eu já fui 6 vezes a Brasília. Qual seria, prefeito, o projeto? O financiamento da duplicação da nossa estação de tratamento. Jacareí tem uma estação de tratamento que já está saturada, não comporta mais. Qualquer empreendimento novo em Jacareí tem que fazer uma estação própria de tratamento, o que onera demais. E eu não posso ampliar a rede da região oeste, porque não tem capacidade de tratamento. Esse projeto está no PAC 2 da presidente Dilma. Nós fizemos o projeto, licenciamos, tem contrato, falta só assinar o contrato, porque tem que ter a garantia dos recursos. A cada 6 meses muda o ministro, muda o secretário executivo, você tem que ir lá conversar de novo, tentar colocar essa obra na agenda do governo. Mostrar a importância da obra para a cidade e tentar convencer de que precisa ser assinado, é isso? Ser visto, a cada mudança. Difícil, né, prefeito? Queria falar um pouquinho, mas em contrapartida tem a obra da Terceira Ponte, a ligação da Davi Lino, né, com o Parque Meia Lua, com recursos do CAF,
que agora conseguiu e as obras começaram. É isso, prefeito? Isso. Depois de muitas discussões na ação civil pública que discute a revisão do plano diretor, essas 3 obras viárias ficaram de fora, foram homologadas como obras que a Defensoria e o Ministério Público não tinham objeção, embora a terceira ponte tenha um inquérito paralelo, mas nesse inquérito não teve avanço ainda de nenhuma medida judicial. E com isso, nós pudemos fazer as licenças, licitar, e hoje as 3 estão em execução. Já fizemos recapeamento do trecho da Castelo Branco, agora a Castelo Branco está começando a fazer a alça de acesso à ponte, porque está dentro da obra da Castelo Branco. A ponte está fazendo a terraplenagem do trecho de via, que dá mais ou menos 1 quilômetro de via. A da Avelino nós já fizemos recapeamento de um trecho da ligação ali na frente do Parque Meia Lua. Agora estamos fazendo terraplenagem de um outro lado, que vai ter drenagem, vai ter elevação da altura. E são obras aí que em média durarão de 1 ano e meio a 2 anos. Ao final de 2021, as 3 estarão ou concluídas ou já na fase final. Nós estamos hoje com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, Clemente então mandou sua pergunta aí com relação a câmeras do COI. Vamos ouvir. Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana. Bom dia, Sena, Eloy. Bom dia, prefeito Isaías. Prefeito, amanhã entram em operação em Jacareí as câmeras do COI. Serão 243 câmeras que irão cobrir boa parte da cidade. Quais serão as principais atividades dessas câmeras, prefeito? Somente segurança ou também se virá para a mobilidade urbana, como, por exemplo, aplicar multas na cidade? Bom dia. Não, Clemente, pode ficar tranquilo, você andando a 40 por hora, respeitando a sinalização, sinal vermelho, sinal amarelo, faixa de pedestre, você não será multado, tá? Agora, as pessoas que insistem em achar que os veículos é uma arma, inclusive para cometer crime, ainda que culposo, porque a criminalidade no trânsito é um dos fatores muito graves, tanto de saúde pública como de segurança, é evidente que essas câmaras serão um instrumento a mais para que o Departamento de Trânsito possa fazer o seu papel de garantir segurança e tranquilidade e respeito à vida. Mas a principal função é exatamente a prevenção de crimes e a investigação criminal, a construção de provas documentais para que a polícia possa ter mais eficiência na sua função. É um mecanismo importante de segurança e de organização do uso do espaço público. Onde essas câmeras ficarão, prefeito, a princípio? Nós estamos fazendo 2 corredores, ou espécie de muralhas. Uma muralha mais ampla, nos 7 acessos da cidade, uma muralha mais próxima da área central, e dentro da área do comércio nós recebemos 120 e poucas câmeras da associação e integramos ao sistema. O sistema já começa a funcionar maior do que o planejado pela administração, em razão da incorporação dessas câmaras em convênio com a Associação Comercial e Industrial de Jacareí, de público a quem mais uma vez eu agradeço, ao pessoal que se dispôs a colaborar com o poder público, fornecendo câmeras de qualidade. A gente havia uma desconfiança de que elas não teriam capacidade técnica, mas muito pelo contrário. São câmeras de boa qualidade, segundo a nossa equipe técnica. São os guardas que vão ficar verificando essas imagens? Como que vai acontecer? Onde fica essa central do COI? A central fica ao lado do Corpo de Bombeiros, na sede da Guarda. Nós teremos lá policiais militares, acesso à Polícia Civil quando precisar de investigação. Teremos o pessoal da Guarda, o pessoal do Departamento de Trânsito e também bombeiro quando precisar de alguma intervenção, bombeiro e defesa civil. Quer dizer, é um centro mesmo de integração de todas as forças de polícia, seja judiciária, militar ou administrativa. Quer dizer, trazendo mais segurança para a cidade. Uma ferramenta indispensável para o planejamento e a prevenção. Prefeito, e consta na pauta da Câmara hoje de Jacareí a segunda e última votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Qual a expectativa, prefeito? Já houve o entendimento, os vereadores não apresentaram emenda, deve ser votado por unanimidade e com isto nós estamos apresentando um orçamento bem realista para que no novo mandato quem o povo escolher como prefeito saiba de antemão que é aquilo, não terá como ter muitas ilusões, muitos sonhos. Nós teremos um ano com a queda da arrecadação, comparando com esse ano já estamos sentindo essa queda, e 2021 será um ano de conserto.
Será um ano de recuperação da saúde. Nós tivemos que mexer muito para poder atender a pandemia. Então, vai ser normal que em 2021 nós tenhamos diversos mutirões para recuperar essas pessoas que tiveram que esperar as chamadas eletivas, e nós temos que reestruturar alguns serviços da saúde. Então, será um ano mais uma vez dedicado à saúde, e os investimentos são aqueles que já estão em andamento. Até porque novos investimentos dependerão de projetos, dependerão de licitações. Então, para 2022, o novo governo poderá, então, planejar novos investimentos. 2021 é ano de cuidar da saúde e também de manter os serviços essenciais funcionando com eficiência. Queda de arrecadação devido a essa pandemia em Jacareí já está em quanto? Qual a porcentagem, prefeito? Olha, as cidades que têm uma atividade industrial forte, a queda foi menor. Então, nós estamos acompanhando ali oscilando entre 12% e 15%. As cidades que não têm uma atividade industrial forte, a queda foi drástica e já há dados que apontam em torno de 30% em média no estado de São Paulo. E também coincide com queda dos tributos estaduais, que dependem essencialmente da atividade econômica. Ou seja, o grande responsável pela recuperação e pelo socorro é mesmo o governo federal, que fica com mais de 60% dos tributos arrecadados no país. Prefeito, a gente falou sobre a pandemia, né, queda de arrecadação. O Clemente tem uma segunda pergunta aí com relação à Covid-19. Vamos ouvir. Na segunda-feira passada, os casos de coronavírus em Jacareí eram de 24 óbitos e 362 casos confirmados, onde, por exemplo, uma semana e um dia depois, praticamente 28 óbitos e 475 casos confirmados. Qual a sua avaliação do caso do coronavírus em Jacareí? O sistema de saúde, prefeito, está tranquilo com esses números? Sim, nos preparamos adequadamente. Em momento nenhum o sistema de saúde ficou saturado. Nós temos vagas de UTI, recebemos 10 respiradores que estão sendo implantados na Santa Casa e, portanto, dobramos o número de vagas de UTI. Em nenhum momento foi insuficiente, e também está tendo um número muito baixo de pessoas que precisam de internação. Dos 40 leitos que nós criamos, até agora só foi preciso implementar 10. E nunca precisamos usar os 10. Então, já chegou um momento em que o vírus perdeu o fôlego. Nós vínhamos numa crescente de 40% de aumento dentro da semana. Nas últimas 3 semanas, o aumento já foi abaixo de 25%. Isso significa que ele está crescendo em números absolutos, mas numa força menor. Então, em breve, tenho certeza, não é certeza, mas uma previsão bem otimista de que já na primeira semana, passando para a segunda semana de julho, nós estaremos começando a fase de declínio de números absolutos. E com isso, já começando a reorganizar o serviço de saúde para que em agosto as coisas estejam mais dentro de uma normalidade. A flexibilização maior, por exemplo, do comércio, de outros estabelecimentos em Jacareí, o senhor acha que quando deve voltar, prefeito? Eu acho que o Vale vai seguir a capital, porque nós estamos desde o início no mesmo regime, a proximidade é muito grande e os dados nossos em termos de estrutura hospitalar e de contágio estão muito próximos da capital. Como a capital é um caso muito mais complexo, no momento em que a capital avançar de fase, acredito que o Vale avance também. Então, não estou acompanhando detalhadamente o avanço na capital, então é difícil a gente fazer essa estimativa. Mas eu tenho absoluta convicção de que não haverá retrocesso, em razão exatamente da lição de casa que os prefeitos fizeram, dos investimentos, reorganização do serviço de saúde e também, justiça seja feita, de um comportamento da população. A adesão voluntária perto de 50% do isolamento é algo extraordinário, considerando as discussões políticas, as divergências, a ausência de unidade nacional. Acho que nós conseguimos uma taxa de adesão voluntária das pessoas extraordinária, na minha opinião. A grande expectativa, principalmente dos pais, é com relação da volta às aulas presenciais. Há quem seja a favor, há quem seja contra, volta só depois que houver vacina, ou que volte com cuidados. O senhor tem alguma ideia, prefeito, de se ainda neste segundo semestre as aulas voltam a ser presenciais?
Há um grupo específico estudando essa matéria, nós estamos acompanhando toda essa discussão. O mais importante é que se voltar, que garanta segurança para as crianças. Internamente, há uma expectativa de que em agosto o cenário poderá propiciar esse retorno com muitos cuidados, com redução de números e com medidas de proteção para as nossas crianças. Mas vamos esperar como é que essas definições avançam no âmbito do Comitê Central do Governo do Estado, que é quem tem recebido, tanto do Supremo como do Tribunal de Justiça, a prerrogativa para definir essas regras a respeito de quarentena e isolamento. O portal da Transparência sobre gastos públicos contra a Covid-19 em Jacareí recebeu até uma boa avaliação do Observatório Social do Brasil, prefeito. Ficou contente com isso? Ainda dá para melhorar um pouquinho, né? A qualidade, sobretudo a qualidade da informação, quer dizer, torná-la mais acessível e mais compreensível pelo cidadão, para o cidadão, porque ela contém muitas informações técnicas. Estamos trabalhando nisso, mas a melhor nota, 15 pontos acima da média na região, poucas as cidades foram avaliadas, está entre as 3 melhores do Brasil, incluindo aí as capitais que foram avaliadas. É sempre possível melhorar, porque governos republicanos não precisam esconder nada e todas as decisões têm explicações, têm justificativas. Prefeito, temos participação do ouvinte também, o Daniel Mariano, que é do Bandeira Branca 1. Ele diz que está com um sério problema na região, trata-se da fumaça causada pela turfa. Todos os dias cheiro forte de fumaça no bairro do Emília e também do Flórida, onde tem a maior parte dessa fumaça da turfa nos fundos do Senai. Ele diz que tem vários moradores reclamando e ficando com falta de ar e tem afetado vários bairros da região oeste, prefeito. É um problema estrutural ali, comportamental de alguns desavisados que tentam atear fogo, tentam cortar mato. É uma área muito grande de um proprietário que não é da cidade, que quase não vem ver seus imóveis, era dono daquela área como toda. Ontem a Defesa Civil e o Meio Ambiente estiveram lá o dia todo, já detectaram os focos, já fizeram a intervenção. E a gente espera que haja esse controle. Isso aconteceu em 2018 também. Periodicamente, no período de seca, tem esses riscos. Mas é muito mais a estrutura do terreno e comportamento de pessoas irresponsáveis que não pensam na coletividade antes de fazer as suas artes. O Alessandro, ele disse que fez uma solicitação através do ESIC, é isso mesmo, prefeito? Isso. Sobre o número de casos de óbitos causados pela Covid-19 em Jacareí. Recebeu uma relação sem data e nem ao menos a assinatura de um responsável do setor de saúde. Ele, inclusive, mandou uma foto para a gente, era só uma listagem, e ele pergunta se isso é um documento oficial e se os vereadores também recebem informações da prefeitura desse jeito. Os documentos no sistema eletrônico são oficiais e a ferramenta eletrônica, ela não precisa que alguém assine com essa assinatura normal. A autoridade está credenciada no sistema. Nem precisava usar o ESIC, porque todos esses dados estão disponíveis no portal da Transparência e diariamente a gente publica boletins. Eventualmente pode ser que algum município tenha interesse de alguma informação de caráter privado, que tem que guardar os dados pessoais e tem que assegurar a intimidade dos usuários do sistema de saúde pública. Então pode ser que o cidadão não tenha ficado satisfeito com o nível de curiosidade que ele tem. Mas as informações objetivas e respeitando o sigilo e a intimidade das pessoas, nem precisa usar pedido de informação. Estão todos escancarados no portal de transparência. Prefeito, temos mais uma pergunta do Clemente com relação aí ao reajuste do funcionalismo e também à Previdência. Vamos ouvir. Com relação, prefeito, ao reajuste do funcionalismo público e também que devia ser dado no início do ano e não aconteceu, em seguida os aumentos foram congelados. E agora o funcionalismo público questiona o aumento na margem da Previdência, que passará para 14%. Houve muitos questionamentos. Eu gostaria que você explicasse melhor para o ouvinte da manhã sobre esse aumento na Previdência e o porquê não foi feito o reajuste salarial do funcionalismo público em Jacareí. Olha, Clemente, o reajuste é mais fácil de responder, porque eu não tenho garantia nem de pagar salário. Então, esse ano nós teremos muita dificuldade de honrar todos os compromissos. Então, é melhor ter garantia de pagar o salário do que pensar em reajuste e depois chegar em determinado período do ano não ter como pagar. Então, tem que ter responsabilidade nessas questões. E a gente já sabia que, desde o início, uma das medidas do governo federal seria exatamente isso, que acabou virando lei,
congelando e caçando. Se tivesse dado algum aumento em abril, que era o mês esperado, valeria só em abril, porque em maio entrou em vigor a lei proibindo qualquer tipo de majoração de remuneração de pessoal. No tocante à Previdência, o que aconteceu? A PEC da Previdência, ela foi fatiada. Algumas regras só valeriam para a União e outras regras valeriam para os estados e municípios. E uma delas é a alíquota provisória. Enquanto não resolve-se a PEC paralela para estados e municípios, nós tínhamos 3 coisas. Ou os municípios e estados já faziam uma PEC parecida com a da União, ou ficavam com a alíquota provisória, desde que os seus institutos próprios tivessem problemas de sustentabilidade. Jacareí tem, todo ano a gente precisa aumentar a alíquota do poder público, do repasse, tem um cálculo complicado, que é o chamado cálculo autorial, e por esse levantamento, Jacareí deveria, enquanto não se discute a PEC paralela, ter a alíquota de 14%. Depois, o Ministério da Economia baixou uma portaria dizendo que seria obrigatório a partir de julho. Então nós tínhamos até julho para fazer essas mudanças. Depois teve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo que não teve liminar. Então, o Congresso Nacional fixou a PEC, o Ministério da Economia, Paulo Guedes, baixou a portaria e o Supremo não decidiu o pedido de ADIM. Logo, em julho, a regra é obrigatória. O que nós estamos fazendo, mandando para a Câmara, é a adequação da legislação. Mas em julho, por determinação constitucional, a alíquota dos servidores de Jacareí será de 14%. Não é uma decisão do prefeito, nem uma decisão da Câmara. É uma imposição de uma emenda à Constituição. Prefeito Clemente mandou mais uma pergunta aqui. Ele pergunta se a ex-secretária de Saúde, doutora Rosana Gravena, já foi convidada para ser candidata a vice, sua vice, e se ela aceitou. Clemente, a gente tem que respeitar os ritos, os processos. Será um prazer ter a Rosana como vice. E ela saiu da secretaria por 2 motivos. Primeiro, porque o esposo dela é pré-candidato. E segundo, porque em havendo um entendimento com o esposo dela e com o partido do esposo dela, eu terei o maior prazer que ela seja minha vice, até porque a saúde exigirá uma dedicação muito grande a partir de 2021. Mas a conversa definitiva passará por uma decisão do Dr. Joaquim e do partido dele. O Dr. Joaquim é uma figura que eu respeito bastante e acho que cabe a ele analisar o cenário e verificar se é melhor nos ajudar ou se é melhor disputar as eleições. Se ele decidir disputar as eleições, é evidente que a doutora Rosana não poderá participar da minha campanha. Prefeito, temos mais perguntas dos ouvintes aqui, até vou passar para a sua assessoria, né? O Fred que está aqui acompanhando o senhor. Primeiro, só registrar o João Rafael que está participando com a gente, está nos ouvindo, dá parabéns ao senhor aí pelo uso da máscara, né? Também o Daniel Chagas, temos também o Michel do Jardim Flórida. Nós vamos passar aqui todas as perguntas, mas antes, até para a gente encerrar, queria falar um pouquinho sobre a ordem de serviço para a construção da Escola Municipal Santo Antônio da Boa Vista e também aí da creche do Parque Meia Lua. Queria que o senhor falasse sobre isso. Nós organizamos as necessidades em razão de quem está fora. E esses foram os investimentos. As 8 primeiras creches que nós fizemos foi onde tinha crianças sem vaga. E as 14 escolas que nós reformamos foi para universalizar o acesso e melhorar a estrutura. O Santo Antônio da Boa Vista precisava desde o início, mas os alunos estavam estudando em outras escolas com vale transporte. Então, na hora que nós recuperamos a rede com essas 8 creches entregue, mais 2 em construção no Parque Meia Lua, e vamos terminar esse ano ainda do Imperial, e também a reforma de 34 escolas, nós podemos então definir a nova escola do Santo Antônio da Boa Vista como prioridade. Retomamos uma licitação, fizemos uma nova licitação, um novo contrato e vai ser terminada esse ano até o ano que vem, para 2022, o Santo Antônio da Boa Vista, o Colônia e o Leblon terão uma escola lá e reduziremos despesas com o transporte dessas crianças e adolescentes. Quer dizer, essas obras que já começaram, elas estão garantidas mesmo, em meio a essa pandemia, quer dizer, tem o dinheiro lá reservado para que elas terminem. E mais do que a gente imaginava, porque como não tem aula, você economiza o custeio.
e são receitas vinculadas à educação. Então, provavelmente, se nós não tivéssemos aula corrente, nós não teríamos, por exemplo, começado as creches do Parque Meia Lua, ficaria para 2021, mas como estamos economizando muito em razão de não ter aula, foi possível antecipar esses investimentos Santo Antônio da Boa Vista e Parque Meia Lua. Prefeito Isaías Santana, queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Manhã, muito obrigada e um bom dia. Bom dia, eu que agradeço e aproveitar e cumprimentar também o Eloy, que tinha tanta gente aqui no estúdio que eu falei, o tempo da Jovem Pan não dá para citar o nome de todo mundo, mas sobrou um tempinho agora. Bom dia, Eloy. Obrigado, prefeito. Obrigada, bom dia para você prefeito, também. um bom dia.